Deus é bom, gente. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Muito obrigado, mulher de Deus. Aleluia. Eu cumprimento a todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas eu gosto mesmo de falar boa noite, povo mais feliz da terra. Aleluia. Eu encorajo você a sair do seu lugar e cumprimentar alguém. Eu te dou um minuto para isso, em nome de Jesus. Sabe, às vezes a gente está muito acostumadinho a falar só com quem está perto, só quem está na frente, quem está atrás. Mas sai, fala com alguém que você não conhece ainda, em nome de Jesus. Obrigado, gente. Vocês são top, viu? Muito obrigado. Daqui a pouco eu chamo vocês de volta. Aleluia. Eita glória. Eu encorajo você a olhar aí quem não veio hoje, envia o link para essa pessoa em nome de Jesus Cristo, amém? Não deixa de semear a palavra, eu sei que todo mundo vai ser alcançado em nome de Jesus. Fique à vontade, pode se assentar. Aleluia. Você está pronto para a gente começar? Vamos falar um pouquinho hoje a respeito da palavra, lógico, sempre, né? Aleluia. Mas antes eu quero fazer uma confissão, quero te encorajar a falar algo comigo. Pega a sua Bíblia, se você trouxe ela. Eu encorajo você a confessar algo comigo. Fala assim: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu vou fazer. Eu gosto desse. Eu gosto desse. Eu vou fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Aleluia, é isso aí. Deus está vendo, gente. Aleluia. Deus é bom. Ai, ai. A gente vai conversar um pouquinho hoje a respeito dos planos de Deus para a nossa vida, que são melhores que os nossos, em nome de Jesus. Eu quero te encorajar, como eu sempre digo, você está em um bom lugar. E eu não estou falando a igreja, verbo da vida, a placa da igreja, eu digo a presença de Deus, amém? Eu digo o lugar em que nós estamos inseridos, eu digo o plano divino, a visão celestial. Esse é o lugar, o melhor lugar para se estar na terra, gente, é o plano de Deus. Porque Deus, ele vai proteger o plano dele. E se a gente estiver inserido no plano divino, ele vai nos proteger para proteger o plano. E eu vou te provar isso pela Escritura, em nome de Jesus, amém? Eu quero te encorajar a crer também que o plano divino, ele é grande demais mesmo. E não se assuste. Se Deus tem comunicado coisas grandes a você, eu não quero que você fique assustado, mas eu quero que você fique encorajado para saber que é Deus mesmo que está falando. Porque se fosse um plano que coubesse no nosso bolso ou dentro da nossa sabedoria humana, a gente não precisaria de Deus. E eu posso dizer que um plano que é pequeno demais para caber no nosso bolso ofende Deus. Aleluia. Vai ser 3 balançadas de cabeça e até o final vai ser melhor, em nome de Jesus, sabe? Quando a gente está inserido em um plano, o plano de Deus é tão grande que a gente pensa: meu Deus, será que eu vou dar conta de tudo isso? Como será que vai ser? Mas é justamente porque é o plano divino e a gente conta com a graça de Deus é que vai dar certo. Uma das definições de graça, todo mundo às vezes conhece o mais comum, né? Graça. O que é graça? É favor imerecido. E às vezes as pessoas focam tanto no imerecido que esquece que também é favor. Amém? Aleluia. Mas eu particularmente gosto também de uma definição de graça que é habilidade. Fala assim comigo: habilidade. Habilidade para quê, pastor? Para produzir resultados onde a gente não consegue sozinho. Por isso que a gente precisa da graça. Os resultados, as coisas vão acontecer, mas a gente conta com a graça, que é a graça que nos vai capacitar para o plano e para aquilo que Deus tem. Não é mesmo na sua força, não é pelo seu pedigree, mas é por aquilo que Deus comunicou ao nosso coração que vai acontecer. Amém? E estar inserido em um plano é muito bom, porque a gente fica guardado pelo plano divino. A gente sabe que não é na nossa força, não é na nossa condição. Kenneth Reagan chega a dizer nos livros dele que o plano é como dirigir na curva. Aleluia. Você só tem que acelerar. Você sabe que tem estrada, você pode até não ver a continuação da estrada, mas você tem que acelerar que vai ter estrada. Tá comigo? Quem tem aqui 40 mais vai lembrar de um jogo do Atari também,
que chamava Enduro. Quem lembra assim, né? E aí ia passando. Olha, tem gente que ficou com vergonha, mas tudo bem, aleluia. Eu vou respeitar. E tinha uma fase lá que a gente ia jogando e aí a estrada ficava escura, a gente só tinha que desviar do carrinho, mas você sabia que tinha que acelerar, tinha estrada. Não pode ficar parado na curva, em nome de Jesus, amém? E se a gente tiver ligado, o plano divino, ele também vai ser esclarecido, descortinado, à medida do tempo para a nossa vida, à medida em que a gente consegue, à medida em que a gente está estruturado até para receber o que Deus tem. Eu costumo lembrar que se eu tivesse recebido... Quantos anos faz que a gente está no Verbo da Vida? Desde 2012. Quantos anos está isso? 13, obrigado. Depois das 5 de domingo eu não faço conta mais, aleluia. Amém? Eu só faço dia de semana quando eu estou trabalhando lá, aleluia. Gente, você tem que ver, eu me formei em História, hoje eu trabalho em Exata, só para você ter uma ideia de como é que é o plano divino. Se eu tivesse ficado com o plano natural, hoje vocês nem teriam me conhecido. Seria um empresário e professor de português e a Maria advogado. Aleluia. Mas graças a Deus que a gente colocou esses diplomas de lado e é melhor seguir o plano de Deus, amém? E nada tem faltado e nada nunca vai faltar. E nada falta não é porque a minha expectativa está na igreja, porque eu já disse, eu não ganhei nem R$1 para estar aqui. Mas é porque Deus é a minha fonte e o plano divino me guarda. Amém? Está comigo? Aleluia. Eu nem sei porque eu estava falando essas coisas, não tinha anotado nada disso, mas tá bom, né? Glória a Deus. Eu quero que você fique com expectativas mesmo, de que tudo que Deus criou tem um propósito. Por mais belo que seja, mas o propósito não é ser somente belo. Como a minha esposa, por exemplo. Aleluia. Aprecie com moderação. Né? Ela é linda e maravilhosa, mas não foi criada só para isso. Foi criada para me ajudar. Me favorecer. Aleluia. Vocês estão rindo, porque às vezes, né, também, quem é casado sabe, dá uma irritadinha, mas aleluia, você lembra do propósito. Você lembra do propósito e fala assim, não, ela está ali para me ajudar, aleluia, né? Contabiliza aí, Mary Points, amém, aleluia. Para você que é casado e não sabe o que é Mary Points, é porque quando você faz coisas boas, né, para sua esposa, você acumula pontos que podem ser resgatados depois, né? O Marco acumula Malu Points, tem ali o Felipe Pat Points, e aí vai. E aí a gente nunca sabe quantos pontos a gente tem, é bem verdade, eu sei disso. E também sei que a qualquer momento, por um deslize seu, independente do que você faça, você pode perder todos eles de repente. E aí esquece, acabou, tá bom? Mas, aleluia, só para você entender o que eu estou falando aí, mas vale a pena fazer algumas coisas para... Vamos lá, abra sua Bíblia comigo no livro de Salmo, no capítulo 81 e no verso 10. A Bíblia diz assim: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. E a gente sabe que abrir bem a boca, que Deus vai encher, não é só ficar assim, né? Porque o espírito da fé é... 2 Coríntios 4,13 está lá escrito, nós cremos, por isso nós falamos, amém? Esse é o espírito da fé. A fé é a única maneira de agradar a Deus, sem fé é impossível de agradar a Deus, e a gente sabe que fé é crer com o coração, falar com a boca. Então quando Deus diz, abre bem a tua boca que eu vou te encher, não é somente ficar com a boca aberta, mas é abrir a boca e falar a palavra, tá comigo? A gente sabe que a palavra é a espada, mas a espada, ela quando está só no coração, é uma espada guardada. E a espada corta quando ela sai da bainha. Então ela é cortante, sim, apta para discernir alma e espírito, juntas e medulas, mas essa espada ela tem que sair da bainha. Ela fica no nosso coração, mas ela tem que sair para a nossa boca. E quando ela sai da nossa boca é que ela vai ser eficaz. Tá comigo? Então, por isso Deus diz, abre bem a tua boca, e abre bem a tua boca para falar a palavra, e não falar o que você está vendo, sentindo, pensando, mas para falar a palavra. E, continua. Abre bem a tua boca e te encherei, ele diz, mas, condição, né? Olha o que ele diz. O meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Verso 12, assim deixei-o andar, fala assim comigo, andar. E a gente já vai entender por quê. Porque fala de um caminho, de uma direção, né, que eles seguiram. Deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Agora presta atenção do verso 13 ao 16. Aleluia. É uma exclamação, amém? E aí diz, rapaz, eu tinha um povo teimoso lá, eles não quiseram me escutar. E aí, por causa da teimosia deles, eles andaram por onde queriam. Mas aí o verso 13 começa com uma exclamação dizendo, se o meu povo me escutasse,
Se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Oh, aleluia! Eu não sei se você já comeu o mel que escorre da rocha e nem o trigo mais fino, mas deve ser coisa boa, amém? Aleluia! Pensando que em Tiago diz, né, 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo lá do Pai das luzes, onde não há sombra de mudança e nem variação. E o verso 16 ainda diz, não vos enganeis, meus irmãos. Então eu nem sei o que é, mas se Deus quer me dar, é porque é bom. Eu preciso crer que no caráter de Deus, Deus é bom. Então aqui ele diz duas coisas. Ele diz assim, que por causa da teimosia do coração, as pessoas estavam andando nos caminhos que eles queriam andar. Mas ele também diz a partir do verso 13, se eles estivessem andando nos meus caminhos, os inimigos deles seriam derrotados, eu sou capaz de sustentar eles com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha, e isso duraria para sempre. Ou seja, você está pronto para ser sustentado por Deus? À medida em que a gente tem que estar pronto para também receber dele, a gente tem que estar pronto para ouvir e disponível para praticar o que ele diz. Lembra, a gente estava falando a respeito do plano divino. Quando Abraão, em Gênesis 12, recebeu uma palavra, ele recebeu uma palavra que foi assim, ei, menino, levanta e sai. Para onde? Rapaz, ele não questionou. A palavra foi, sai da tua terra e da tua parentela, e vai. Ou seja, para ficar não é. Vai. Vai para onde? Se ele tivesse perguntado para Deus. Para um caminho que eu vou te mostrar. Então você sai na porta de casa e não sabe nem se você vai para a direita ou para a esquerda ainda, mas crê que o plano divino, à medida em que você caminha, cada passo que dá, o plano divino vai se descortinando para você e vai ficando cada vez mais claro. Sabe por quê? Porque se Deus tivesse dito para ele tudo ali, o que aconteceria já naquele pedaço, a estrutura de Abraão nem estava pronta para receber. Como eu estava dizendo, há 12 anos atrás, quando eu cheguei no Verbo da Vida em Guaratinguetá, se o pastor José Roberto olhasse para mim e falasse, rapaz, chegou o pastor de Moreira César, eu saio para lá em nome de Jesus. Está repreendido, eu nunca mais voltava naquele culto. Está comigo? Mas à medida em que o plano foi sendo revelado, a estrutura da pessoa vai sendo fortalecida para quê? Para que o plano seja esclarecido. E quando ele estiver naquele lugar, ele esteja com condição e estrutura para suportar aquele lugar. Não aceitar o propósito ou fazer dos planos e práticas de Deus diferente do que Ele pede, faz com que algumas pessoas até consigam alcançar algum nível em Deus, em algum lugar, posição, cargo. Eu nem gosto dessa palavra cargo, porque quando eu penso em cargo, eu lembro daquela moto da Honda que foi feita só para carregar coisas, né? Quem já viu? Assim, é uma CG Titan, chama cargo, e ela nem tem o banquinho de trás, é uma coisa só lá para carregar coisas mesmo, é uma moto feita para trabalhar. Então quando eu penso em cargo, eu penso em trabalho, porque a palavra ministério significa trabalho. E as pessoas acham que ministério é algo para ser servido, quando na verdade é para servir. Então se a pessoa chega em uma posição e não passou por esse processo, ou passou de um processo errado, a própria posição que ela alcançou vai ser a queda dela. Está comigo? Aleluia. Vou beber água aqui. Porque vocês são muito sabidos de Bíblia, muito inteligentes, daí eu fico meio tenso aqui na frente de vocês. Eu tenho que... Aleluia. Salmo 127, verso 1 e 2 também diz assim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granejastes. Agora presta atenção nisso, aleluia. Essa noite vai ser uma noite maravilhosa para a nossa vida, em nome de Jesus, amém? E eu não estou falando somente do culto aqui, eu estou falando de você ser acrescentado hoje à noite, quando você deitar a cabeça no travesseiro para dormir, em nome de Jesus Cristo. Não, pastor, às vezes eu passo a madrugada toda orando para ver se Deus me alcança. Deixa eu te dizer uma coisa, nós somos da fé, amém? E eu tenho aprendido que, pela palavra, Hebreus 11:6 diz que a única maneira de agradar a Deus é pela fé. E às vezes a gente precisa de mais fé para deitar a cabeça no travesseiro e dormir do que passar a madrugada inteira orando incredulidade ou preocupação. Deus não responde preocupação, Deus responde fé.
Às vezes você vai precisar de mais fé para deitar a cabeça no travesseiro e dormir, do que ficar a madrugada toda, Senhor, como é que vai ser, como é que vai ser, como é que vai ser? Aquela oração não é baseada na fé, muito menos na palavra, mas num desespero. O que te moveu a passar a madrugada toda ali falando com Deus não foi a consciência de justiça, a consciência de que você pode estar diante dele sem pecado, mas é uma consciência do problema que você está passando. Quando eu leio esse versículo, eu penso, o que vai adiantar? Edificar algo, seguir um plano seu, se não for o plano de Deus, ele diz, não adianta trabalhar, repousar à tarde, fazer um monte de coisa, comer o pão que o diabo amassou, aleluia, aguentar um monte de coisa, diz, aos seus amados. Aleluia. Quem é amado de Deus aqui? Aleluia. Vê se está na sua Bíblia escrito isso. Aos seus amados, Ele o dá. Aleluia. Enquanto você baba no travesseiro. Amém? Você está lá, babando no travesseiro, e Deus está te acrescentando, te promovendo. Pix chegando na sua conta. Eita, aleluia. Você se alegra com isso? Ai, pastor, nunca recebi Pix de madrugada. Pois é hoje, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Só para você ver, esse aqui é Deus, aleluia. Está aqui a Bíblia, gente. Às vezes a gente precisa crer nessas coisas, sabe? De novo, eu falo da graça. A gente só foca, às vezes, no favor imerecido, e é tão imerecido que a gente deixa de receber o que Deus tem. E nem vou lá para o texto de Eclesiastes 2,26, né? Que diz que Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador, Ele dá trabalho para que ajunte e amontoe. Para quê? Para depositar na conta sua, na conta do justo. Então, enquanto você veio aqui buscar o Senhor, tem alguém trabalhando para depositar na sua conta. Tá. Sabe, gente, quando o plano divino, ele já vem suprido de todas as coisas. Eu tenho visto, ao longo de 6 anos aqui em Moreira César, e eu vou te dizer, Deus ele costuma fazer algumas coisas com a gente aqui, Ronaldo, que eu acho interessante. Ele sempre nos orienta a dar passos de fé antes mesmo de ver as coisas acontecer, porque esse é o Deus de fé, né? Fato é, eu me lembro de... Depois você dá uma passada ali no fundo para ver, né, aquele galpão que foi... Ele não tinha, mas Deus disse, né, que a gente iria construir. E aí, Deus está dizendo de novo que a gente vai continuar construindo mais para trás. Quantos creem? Então, do mesmo jeito que chegou as coisas aqui, vai chegar para lá, para mais também. Quem lembra? Há quantos anos atrás, não lembro, quando a gente começou a construir aquele negócio lá, antes mesmo da gente começar a obra, a gente ganhou, acho que foi o Silvio que tinha desmontado um negócio lá em São Paulo, e a gente trouxe para cá todas as divisórias do departamento infantil, que hoje são as divisórias que estão ali no fundo, divisórias das salas aqui em cima que a gente construiu, e na época, a gente nem tinha iniciado ainda, Ronaldo, a construção do galpão. Mas Deus já tinha enviado até as divisórias das salas. Então, assim, o plano divino, ele já está suprido de todas as coisas. O que eu faço? Eu dou continuidade nele. Eu só preciso fazer algo que já está na planta. Você pega o pedreiro, ele não vai fazer do jeito dele. Ele vai seguir a construção conforme alguém fez a planta. Quantos estão comigo? Então, até esse caminhão, a gente ficou pensando, meu Deus, aí vai guardar na onde? Eu não tinha nem onde guardar. Esse negócio ficou quase 2 anos guardado lá na casa do Marcelo e da Beatriz. Então, quanto custa para trazer o frete, para trazer essas coisas aqui? Na época a gente foi cotar preço, o frete era, não lembro mais quanto que era, tanto faz também. Aí eu me lembro que daí tinha, acho que era o parente do Thales, eu não lembro, alguma coisa assim, que aí pensa, quais são as possibilidades disso acontecer? O dia que estava marcado para a gente pegar aquelas coisas lá era numa quarta-feira, e aí o Thales entrou em contato com o tio dele, o parente dele, sei lá, que fazia frete, tinha um caminhão, e ele disse assim, aonde que é? Aí eu não lembro também a cidade, que era lá em São Paulo. Um negócio lá em São Paulo, pensa. E aí ele disse assim, meu tio disse que está indo para lá, nesse dia, perto desse lugar, e vai voltar vazio. Ele traz para a gente. Aí eu fiquei pensando, gente, quais são as possibilidades de isso tudo se encaixar desse jeito assim? Um frete que foi feito de Guaratinguetá lá para São Paulo, perto daquele lugar onde a gente ia catar as coisas no mesmo dia, e o cara ia ainda voltar vazio. Eu fico pensando, agora, e se Deus comunica, fala, olha, vocês vão construir, a gente fala, mas a gente não tem dinheiro. Dinheiro mesmo, La Plata,
Conhece? La Plata, já viu? La Platita? Money, chama como você quiser. Não tem não. Aleluia. Pergunta para a Aline. Aleluia. Pergunta ali. Eu sei que ela tem cara de rica, né? Você olha ali. Ela fala assim, meu Deus, povo rico, olha só. Deve estar sobrando, deve ter um monte. Oh, aleluia. É porque eu sou segundo o que a Bíblia diz para mim, não segundo o que o meu bolso diz. A Bíblia diz em 2 Coríntios, que de Cristo se fez pobre para que a gente viesse a se tornar rico. Então a falta de consciência dessas coisas faz com que a gente não acesse essas coisas. Aleluia. E aí a gente não toma o passo de fé com relação às coisas porque fica querendo ter o dinheiro primeiro para depois fazer. Você está me entendendo? Amém. Aleluia. E aí, esses dias mesmo, também a gente, eu não sei se você sabe aqui, mas a gente todo mês faz uma oferta de honra, né, para o pastor José Roberto, que é o nosso pastor, foi ele que nos enviou para cá, né, para Moreira César. Então, o ano passado todo a gente fez, esse ano também a gente fez, mas chegou, e é todo primeiro dia do mês. Aí, esse mês, a Aline está de prova também, era o primeiro dia do mês, foi na terça-feira, né, dessa semana. As coisas não estavam lá, essas coisas assim, né? Se a gente olhasse mesmo assim para o caixa da igreja, não podia, né? Mas a gente falou, não, vamos fazer. Tem que fazer. Não pode deixar de fazer, a gente vai honrar, porque honra não é só de boca, tem que ser de honra, é dar valor, fazer diferenciação. Então a gente decidiu. A gente pegou e falou assim, não, vamos fazer. Pegamos, fizemos a oferta dele na mesma hora, no mesmo dia. Poucos minutos depois a gente começou a receber notícia. Ganhamos lá 6 cadeiras novinhas lá para a sala dos teens. Um monte de lápis de cor, um monte de coisa. A Beatriz tinha falado, pastor, nós vamos pedir uns lápis, precisa de uns negócios novos, poder ir, tal. Eu falei, beleza, é isso mesmo. Ela nem tinha mandado a mensagem ainda para o grupo do departamento infantil, todo o suprimento praticamente já tinha chego. Pensa, que benção. Por isso que é importante cada um, a gente tá inserido mesmo no plano divino, está cada um na sua posição, fazendo o que foi chamado para fazer, e foi graças a Deus pela vida da Cris, foi através da vida dela que essas coisas nos alcançaram. O que foi aquilo? Foi o ímpio depositando na conta do justo. Foi o ímpio que enviou um monte de coisa lá para o departamento infantil. É claro que, glória a Deus pela vida dela, que é um sucesso lá fora, mas também tem que ter o chamado, né? Bota ela para resolver os pepinos da igreja também, as placas cola, né? Então, aleluia. Por isso que tem que ter o pastor para resolver as buchas da igreja, aleluia. Tem que ter o evangelista para fazer as coisas lá fora, e tem que cada um se mover na onde for chamado. E aí eu preciso descobrir o plano divino para a minha vida, para o que eu fui chamado para fazer, porque naquele grande dia eu vou dar conta diante de Deus do que eu fui chamado para fazer, e não exatamente só do que eu fiz. Você foi chamado para ser um pastor, então não se rebaixe à posição do que você acha que é maior. Porque as pessoas classificam isso dentro da igreja, né? Não, o máximo, o maior que pode ser é pastor. Reagan chega a dizer nos livros dele, se você foi chamado para ser um diácono também, não se rebaixe à posição de um pastor. Amém? Está comigo? Então vamos continuar aqui. A gente viu lá, né, que Deus ele acrescenta enquanto a gente dorme. O livro vamos classificar então aos amados, né? Quem é que ama a Deus? Quem ama a Deus aqui? Levanta a mão só para mim ter uma ideia. Vamos ver então, aleluia. Em João no capítulo 14, o verso 15, diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, aqui, esse texto, Jesus ele já classifica quem ama e quem não ama. Porque ele diz, se é uma condição. Se me amais, você vai guardar. Essa palavra guardar significa, no original, praticar os meus mandamentos. Então, ele classificou quem ama a Deus, não é só quem vai no culto. Aleluia. Não é só quem bate cartão no domingo, mas quem pratica a palavra. Ele diz, se você me ama, você pratica a palavra. Você vai guardar os mandamentos. Está comigo? O verso 21 de João 14 também diz assim, aquele que tem os meus mandamentos, aleluia, passou a peneira, a primeira peneira. Eu catava camarão no Ribeirão, lá na fazenda, quando eu era menor, né? Aqui a gente chamava de bitu. Quem já viu bitu? Gostoso, uma farofinha, obrigado, irmã, viu? A senhora conhece, é bitu, camarãozinho de água doce, né? Aleluia, tem do marrom, tem do preto, qualquer um na farofa vai, que tá tudo certo. Aí a gente puxava lá a peneira no mato, né? Puxava assim e saía. A primeira peneira é aquele que tem os meus mandamentos. Já veio uma turma. Aí continua. A segunda peneira,
e os guarda. Opa, aleluia, já não é todo mundo agora. Tá comigo? A primeira peneira pode ser aquele que vem no culto. Ixi, domingo está lotado. Aleluia. Agora vamos passar a peneira nesse culto para ver quem que guarda. Eita, parece que não tinha tanta gente, meu Deus. Mas não é o nosso caso, amém? Aleluia. A gente é da fé, a gente é o povo mais feliz da terra. Mas a Bíblia diz aqui, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não basta só ter os mandamentos, mas deve praticar os mandamentos. E aí diz: e aquele que me ama, oh aleluia, olha a diferenciação que ele faz. Será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu já fiz essa pergunta aqui: quem é que ama a Deus? Eu vi todo mundo levantar a mão. Mas segundo esses dois textos de João, a gente já classificou quem é que ama: aquele que pratica. Então quando a Bíblia diz: sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu poderia ler assim também: sabemos que todas as coisas cooperam para aqueles que praticam a palavra de Deus. Você está me entendendo? Só que o texto não para por aí. Ele diz assim: sabemos, pois, que todas as coisas, gente, todas as coisas, até o que você não gosta, amém? Até aquele irmão, até aquele parente, aquele lá mesmo, aleluia, aquele vizinho, isso, aquele colega de trabalho, isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí o texto continua: daqueles que são chamados segundo ou por meio do seu propósito. Então eu preciso entender, com base nesse texto, que se eu pratico a palavra, se eu amo a Deus, eu vou praticar a palavra, eu vou estar onde Deus quer que eu esteja, eu vou fazer o que Ele quer que eu faça, e vou, pelo fato de praticar, esse texto garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão no chamado de Deus. Então, de fato, todas as coisas, lindão e lindona do rei, coopera para o propósito divino. E se eu estiver inserido no propósito, eu vou ser beneficiado por isso e as coisas vão cooperar para mim. As coisas não vão cooperar para mim só por causa dos meus olhos azuis. Aleluia. Aleluia. Porque essa ideia de que não, crente que tem promessa não morre. Atravessa a rua sem ver. Aleluia. Mas eu te provo pela Escritura, que se você estiver no propósito divino, você vai estar guardado. E te provo também pela Escritura que se não tiver, ai, melhor não, né? Quem está entendendo alguma coisa aqui, pelo amor de Deus, amém? Aleluia. João 15:16, eu até anotei esse texto aqui na capa da minha Bíblia quando eu vim para cá, há 6 anos atrás, para eu nunca me esquecer disso, de que eu estava sendo enviado e não ido, aleluia, que isso faz toda a diferença. João 15:16 diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos-lo conceda. Percebe isso, gente? Então, que não foi você que escolheu, nem vir no culto hoje. Foi Deus quem te trouxe nesse lugar. Eu creio nisso, em nome de Jesus. E como eu tenho dito, se você pensa que não vai dar certo na vida, você está na igreja errada, em nome de Jesus. Porque hoje Deus está nos alinhando, nos acrescentando, nos promovendo e colocando de novo a gente na rota, para que a gente seja um sucesso em nome de Jesus Cristo. Amém? Então esse texto também diz: olha, não foi não foi você que me escolheu não, lindão, foi eu que te escolhi, mas eu te designei para ir, para fazer alguma coisa. Quantos estão aqui? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vá. E aí quando a gente vai, e aqui nesse lugar que a gente foi, aleluia, nós frutificamos, porque também não é só ir, é frutificar naquele lugar que você foi enviado. Assim, tudo que você pedir vai chegar. Por isso que nós falamos hoje, então, de planos divinos e práticas. Porque é possível a gente estar com o propósito correto, com a prática errada. O que é isso? Nossa, o texto garante que tudo que eu pedir vai acontecer. Então, eu vou pedir. Por que não acontece? Porque não foi.
O texto diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vá. Então, no lugar que você está, esse lugar, eu digo, de estagnação, por isso que você pede e não acontece, porque você ainda não foi. Aleluia. Outra coisa, às vezes a pessoa até então foi, mas com o propósito incorreto. Está aqui, mas não porque gostaria de estar aqui. Está aqui porque só está com a ideia de pedir tudo. Quando na verdade a gente foi designado para ir e dar fruto. Aí sim, você vai pedir o que você quiser. Aleluia. Aleluia. Eu estou gostando, não sei se você está, mas eu estou sendo abençoado. Aleluia. Eu me lembro que quando a gente veio para cá, vocês já sabem, eu contei essa história várias vezes já. Eu confesso, gente, que quando eu vim para cá, eu não me via capaz, também eu vim na minha motinho Titã, né, cargo, atrás do carreta do pastor José Roberto, a carreta da fé, aleluia. Aí tinha, não é a carreta da alegria não, você não fica pensando no fofão, na Homem-Aranha dançando do lado, não. Era uma carreta mesmo de desbravar, de acontecer muitas coisas. E quando ele nos designou para esse lugar, eu falei, Pai do céu. Por isso eu anotei, fiz questão de anotar esse texto na capa da minha Bíblia, para mim ter certeza de que eu, mesmo não tendo fé para aquilo, eu estaria sendo enviado. Então, por causa do plano divino, as coisas iriam acontecer. Vocês estão me entendendo? E aí a gente já contou que a gente chegou nesse lugar, não tinha palco, não tinha nada, parecia uma casa muito engraçada, só tinha o teto. E aí, pelo fato de ter teto, a gente falou com o dono do prédio, né, que a gente precisava do forro aqui e tal. E aí ele disse, não, tá bom, pode pôr. Eu falei, não, pode pôr não, você que vai pôr, cara. Aí ele, né, generoso como ele era, aleluia, né? Quem conhece sabe, né? E aí ele pegou e falou, não vou pôr, não sei o quê. Ficou aquela briga e tal, aquela coisa, né? Até que ele, graças a Deus, pela mão do Senhor mesmo, ele falou, tá bom, vou colocar. E aí porque ele colocou o forro nesse lugar, ele já pegou e colocou na pizzaria aqui também. E eu me lembro que todas as vezes que a gente vinha para a casa do seu Tião, porque o culto era numa casa aqui no fundo, aí a gente passava aqui para ver a obra, né, que já estava iniciando. E lembrando que quando a gente passou aqui, a gente alugou esse prédio, o pastor José Roberto veio, olhou, e aí ele perguntou assim para mim, quantas pessoas tem lá? Aí eu fiquei com vergonha de falar, sabe, Ronaldo? Mas aí eu falei, pastor, tem 6, né, contando comigo com a Maria. E eu falei, e aí era a Bia era pequenininha ainda, estava ali. Né? E aí eu falei, aí ele ficou olhando assim e falou assim, eu pensando que ele ia falar, nossa, então esquece, né? Ele olhou tudo e falou assim, rapaz, é aqui mesmo. Aí eu falei, não, pastor, pelo amor de Deus, você não está entendendo. Eu falei 6, não é 600 não, viu? Aí ele disse, não, é aqui mesmo. E aí, beleza. E aí, quando a obra continuou tal, né? Como a gente passava aqui antes de ir lá na casa do seu Tião, aí teve um dia que um carro preto todo filmado, parou ali na porta, ficou assim olhando a gente mexendo aqui. Daí eu fiquei meio assim, né, de segunda. Aí desceu um cara e aí ele falou assim para mim, você que é dessa obra aí? Aí eu não conhecia, né, o cara já chegou meio assim. Eu falei, sou eu, por quê? Ai Jesus, eu era 6 anos atrás, amém? Aleluia. O plano divino ainda também estava, né? Aleluia, você tem que entender que eu também estou melhorando, né? Daí eu disse, sou eu, por quê? Aí ele falou assim, não, eu queria te agradecer. Eu falei, tá, então tá bom, aleluia. Mas por quê? O que foi? Aí ele disse assim, não, porque era o Fernando aqui da pizzaria, o dono da pizzaria. Ele disse assim, não, porque a gente começou a obra aqui na pizzaria e assim, meu dinheiro acabou, rapaz. Nossa, acabou, eu estou gastando demais nessa obra aí, mas porque o seu Bruno colocou o forro para vocês, ele colocou para a gente também. Muito obrigado. Eu falei, oxe, rapaz, aleluia. A gente já chega assim abençoando. Então, se a gente estiver no plano divino, você precisa entender que não diz respeito somente a você. Por isso eu te escolhi e te designei para que vá. E lá você vai dar fruto. E agora, porque esse fruto vai permanecer, tudo que você pedir vai acontecer. Quem está disponível hoje para entrar no plano divino? Oh, aleluia. 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 Eu vou também, então. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aham, aleluia. Você pode pensar, meu Deus, tem gente louca aqui, você não viu nada ainda, em nome de Jesus, aleluia. Ai, pastor, que vontade de dar uma carreira e correr também, pois corra, aleluia.
Eu sei porque acontece isso também. Quando eu cheguei lá, eu também fiz. A primeira vez meu Deus. Ai, que loucura. Depois você começa a acostumar e fica uma vontadinha, aleluia. Aí fica um pouco de vergonha, ai meu Deus, os outros vai ver. Claro que vai ver, você está numa igreja de crente, gente. Igreja de crente, até o cego se entrar aqui, ele vai ver, aleluia. Então ele vai ver você dar uma carreira também, amém? Aleluia. Então vamos lá. Jeremias 29, o verso 7, diz assim. Aleluia. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Olha o que diz o texto. Procurai. Por isso que não pode correr muito, né? Senão você fica ofegante aqui também, né? Aleluia. Calma. Aleluia. 29:7, Jeremias diz assim: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. Essa palavra desterrei é enviei. Tá certo? Diz aí: procurai a paz da cidade para onde eu vos enviei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Aleluia. Isso significa o quê? Que se você não orar pelo lugar, pelo plano divino, do qual você está inserido, se aquele plano divino não der certo, sua vida pessoal, consequentemente, não vai dar também. Aleluia. Por isso que o sucesso, a plenitude do sucesso, da alegria, está totalmente ligada àquilo que nós fomos chamados para fazer. E é o que a gente vai dar conta diante de Deus naquele grande dia. Não vai adiantar falar para ele, não, Senhor, eu tinha um grande talento, mas eu vi mesmo que o que ganhou 5 multiplicou e o que ganhou 2 também, mas o meu aqui enterrei, está aqui com juros. Ele disse o quê? Servo mau e negligente. Aleluia. Então todo mundo na igreja, no corpo de Cristo, foi chamado para fazer alguma coisa. Eu não vou ter tempo de falar dos chamados não, mas ninguém no corpo de Cristo foi chamado para ser verruga. No corpo de Cristo não tem verruga. Não, pastor, eu sou um apêndice, que daí pode tirar. Falei, nada disso. Todo mundo tem. Para que serve apêndice? Nem sei, você sabe, né? Mas tanto faz. Nem sei para que serve, aleluia. Deve ter alguma coisa lá, não sei, mas aleluia. Quantos estão me entendendo aqui? Bom, Jeremias, também no capítulo 29, olha só o que diz. Verso 8 e 9. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente os profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Então, esse texto diz que não somente o plano divino, o propósito divino tem que estar em linha, como as práticas para um cumprimento desse plano também tem que estar em linha. Porque é possível a gente estar em linha com o propósito, querer alcançar pessoas, por exemplo, mas desalinhado com as práticas. Vou te dar um exemplo melhor. Quantos creem que Deus pode se manifestar com cura hoje? Quantos sabem que a manifestação do Espírito, a Bíblia diz, ela tem um fim proveitoso. Exorta, consola e edifica. E às vezes as pessoas oram no sentido, e até certo ponto está errado. Por exemplo, Senhor, usa-me, está tudo bem. Mas eu penso que pode ser que algumas pessoas tenham esse pensamento egoísta, de que quando fala, Senhor, usa-me, mas usa-me só a mim. Se eu ver o Deus usando o outro para curar outro, talvez eu nem fique contente com aquilo. Por exemplo, eu só vou ficar contente se Deus me usar. Que é isso? O propósito divino, que é a cura, está em linha. Mas a prática está errada, porque só serve se for eu. Pode ver, a Bíblia diz, chorai com os que choram. Às vezes a gente até consegue chorar com os que choram. Mas se alegrar com os que se alegram, meu Deus. Ficou meio silêncio, né? Assim, mas tá bom. Vou te dar outro exemplo. E a gente deve receber de todos, entende? No corpo de Cristo, a Bíblia diz no livro de Efésios que os 5 dons ministeriais, né? Apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista, foi colocado lá, fora, mais o ministério de socorros, para a edificação do corpo. Amém. E eu devo receber de todos. Quem gosta de Coca-Cola aqui? Levanta a mão para me saber. Aleluia. Aleluia. Tá bom, né?
Você sabe que não presta, né? Mas tá bom, vai, não vou falar isso. Não. Aleluia. Você ficou com vergonha de falar porque eu perguntei? Não fica não, aleluia. Sei que você toma. Mas, por exemplo, se você gosta de coca, você vai tomar a coca, gente. Seja no copo de plástico, seja no copo americano, seja na taça. Você não fica, ai não, só quero coca se for na taça. No copo de plástico eu não tomo. Duvido. Quem gosta de coca mama no bico. Não é? Então, se a gente gosta da palavra, a gente deveria também receber independente do vaso. Não tem essa de não, eu só gosto se for com aquele copo. Entende? Tem o plano é correto, mas a prática é errada. Quantos estão entendendo alguma coisa aqui? Aleluia. Então, eu vou te dar. Então, por isso em Jeremias 29:11, agora faz sentido para mim quando eu penso. Se a gente for ler de novo o verso 7, diz: procurai a paz da cidade para onde eu vos enviei. Porque o sucesso daquele lugar, daquele departamento, eu poderia dizer, o sucesso daquela cidade, o sucesso daquele povo, o sucesso daquilo que foi colocado na sua mão para fazer na igreja, se aquilo tiver sucesso, para aquilo que eu te enviei, você vai ter sucesso. Por isso faz sentido para mim agora, o verso 11 de Jeremias 29 diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Aleluia. Eu vou ler esse mesmo texto em mais duas versões, diz assim. A versão A Mensagem, Jeremias 29:11, também diz assim: sei o que estou fazendo, já planejei tudo. O plano agora é cuidar de vocês, não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. A versão Viva, de Jeremias 29:11. Quem sabe dos meus planos sobre vocês sou eu mesmo. São planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Aleluia. Então, esse texto está ligado a isso, ao cumprimento daquilo que a gente foi chamado, ao sucesso daquilo que foi colocado em nossas mãos para a gente fazer. Está comigo? O livro por isso que quando a gente está inserido nesse plano e fazendo corretamente, os céus estão abertos e disponíveis para nós. O verso 12 ao 14 chega a dizer assim, ó, se a gente estiver seguindo os planos dele, né, que são planos de paz e não de mal. Verso 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Agora, olha o que acontece com quem está inserido no plano e cumprindo. Farei mudar a vossa sorte. Aleluia. Sua sorte vai ser mudada. Aquilo que insistiu em não dar certo até hoje vai passar a dar certo em nome de Jesus. Eu não sei se você tem coisa na sua vida que insiste em não dar certo. Mas hoje, em nome de Jesus, por causa do plano divino que eu estou inserido, a Bíblia diz, eu vou mudar a sua sorte. Dizer não ao plano divino, dizer não àquilo que Deus colocou na minha vida, que não é para mim, é para os outros, é prejuízo para a minha vida, é sabotar uma colheita futura. Aleluia. E ele diz, eu vou mudar a vossa sorte. Vou continuar aqui. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei. A sua sorte vai ser mudada também, porque você vai ter um lugar de segurança para congregar, para ficar, para ser parte do corpo de Cristo. Nenhum pedaço de corpo está solto por aí. Tem que estar ligado em um lugar. Eu não tenho tempo, eu poderia falar outras vezes sobre a importância da igreja, que é o corpo de Cristo, que você precisa estar ligado ao corpo. Um membro que não está ligado ao corpo, ele já tem prazo de validade. Amanhã já está fedendo. Está comigo? Aleluia. Olha só, Atos 27, vamos dar uma olhadinha lá. Primeiro deixa eu te mostrar uma pessoa que decidiu não seguir o plano. E aí essa pessoa quase foi para o beleléu, porque não seguiu o plano. Abra comigo no livro de Jonas. Eu já estou quase encerrando já. Pode, Davi, bota um violão aí para eles pensar que está acabando mesmo, em nome de Jesus. Aleluia. Jonas no capítulo 1, verso 1, diz assim. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, aleluia, vai à grande cidade de Nínive.
Olha que interessante. Deus pediu para ele uma disposição. De quem? De Deus ou de Jonas? De Jonas. Dispõe-te, sai do seu lugar e vai para algum lugar que eu vou designar. Mas a Bíblia continua dizendo aqui: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs. Deus diz: dispõe-te. Jonas se dispôs. O texto diz no verso 3. Mas para fugir da presença do Senhor. E aí é que está o problema. Às vezes a disposição do coração de algumas pessoas não é para fazer o que Deus quer, é justamente para fazer o que ela quer. O texto lá de Salmo que a gente leu: vai andar na teimosia do seu coração? Ah, se você me desse ouvido, cara, o mel que escorre da rocha, o trigo mais fino está onde? Está no cumprimento. E a Bíblia diz que Jonas se dispôs, mas não para fazer o que Deus pediu, mas para fazer o que ele queria. Eu estou sabendo que a Maria ministrou terça-feira para as mulheres a respeito disso, então a mulherada está, aleluia, afiada aí nisso daí, em nome de Jesus. Mulherada, estão edificando a casa, meu Deus do céu, que coisa boa. E aí, eu vou continuar aqui. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, fala assim comigo, pagou. Eu não tenho tempo para falar muita coisa mais não, então deixa eu dar uma encurtada aqui. Deixa eu te dizer, todas as vezes que você decide seguir o seu plano, é você que paga. Aleluia. Você quer sair? Tudo bem. Então esteja disposto aí a comprar uma passagem. Para onde? Para um lugar que você não quer ir. Para um destino onde você não quer chegar. E porque Jonas estava fora do plano, aquelas pessoas, mesmo não conhecendo Deus, mesmo não sabendo, algo ruim chegou para a vida daquelas pessoas que estavam no barco junto com ele, a ponto de pensar: não é possível, a gente tem uma nuvem preta aqui. O pessoal do barco disse: tem uma nuvem preta aqui, está acontecendo alguma coisa, porque está dando tudo errado. Ah, deve ter alguém aí que tá fora. Olha que coisa interessante. Um povo que não tinha o Espírito Santo dentro, que nem era de Deus, olharam para a cara de Jonas e disseram: é ele. Quando você está fora do plano de Deus, dá para ver na sua cara. Então dá um sorriso hoje, pelo amor de Deus. Agora, quem está fora do plano pôs em risco a vida de quem estava com ele. E a gente já vai ver aqui que, daqui a pouco eu vou lá no livro de Atos e vou mostrar para você que quem anda com quem está no plano, está guardado. Quem anda com quem está fora do plano, corre risco de vida. Por isso que a gente fala às vezes assim: ah, posso ir para tal lugar? Não, não pode. Ah, mas todo mundo vai, você não é todo mundo. A sua mãe nunca falou isso para você, eu estou falando hoje, você não é todo mundo. Aquele lugar não presta para você, porque você vai querer andar lá com quem está fora do plano. Aí acontece uma zica lá, você está lá no meio, moscando. Não precisa falar nada, mas olha para quem está do lado aí e vê se essa pessoa está com cara de quem está no plano. Aleluia. 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 Porque foi o que aconteceu com Jonas. Jonas estava fora do plano. Falar: para a gente não quer ninguém fora do plano. Não. Tuf. Aí a continuação da história a gente sabe. Mas vamos ver algo melhor. Atos 27. A Bíblia diz sobre uma viagem, né, que Paulo estava fazendo. E aí Paulo preso, mas estava viajando de graça. Aleluia. Não pagou nada. Tudo bem, não era primeira classe, mas pagar do bolso não pagou. Você tem que concordar comigo. Amém? Agora Jonas pagou do bolso. Agora adianta pagar do bolso? Pagou, você pode pagar a primeira da classe, mas o destino você vai chegar na barriga da baleia. Você compra a passagem da primeira classe, mas o destino, você chega lá todo sujo e molhado. Ao passo que eu te mostro agora que Paulo ingressou numa viagem que não era a primeira classe, mas o destino foi todo suprido. E aí, porque ele estava lá preso, ele fala: não, é melhor a gente ficar, tudo, eu já estou encurtar a história aqui, porque a gente não tem mais tempo não. E aí, o pessoal lá não dava crédito para Paulo, mas dava crédito para o piloto, não sei como é que chama quem me dirige, né? Barqueiro, piloto, sei lá quem é que anda. O motorista do barco, tá bom assim? Aleluia? Aleluia. Ai, meu Deus, está gravando isso, motorista do barco, me perdoa, tá bom? Aleluia. Vamos para o texto.
Atos 27, 23, depois de algum tempo que eles já estavam lá, todo mundo desesperado que ia morrer, a Bíblia diz que já estava assim, sem esperança. Imagine um lugar, gente, eles já estavam sem esperança de salvamento. Não dá tempo da gente ler todos os textos, mas a Bíblia diz que por dias já não aparecia nem sol e nem lua, era só paulada. Pensa num tempo ruim. E aí toda a esperança de salvamento já tinha se acabado, mas graças a Deus por alguém que está inserido no plano divino, e essa pessoa, porque está no plano divino, foi orar a Deus e Deus comunicou algo com essa pessoa. E no verso 23 de Atos 27, a Bíblia diz assim: porque essa mesma noite, aleluia. Não, primeiro vamos ler o 22, isso aqui é importante. Às vezes a gente aqui na igreja fala, dá uma risada aí pela fé. A gente, pastor, de novo, estou com vontade de rir não, estou com vontade de chorar, só tem desgraça. Mas olha o que diz o verso 22. Mas, já agora, vos aconselho, bom ânimo, oh aleluia. Eu aconselho você, verbo da vida, Moreira César, bom ânimo. Aleluia. Se não deu certo até agora, hoje você vai ter bom ânimo, em nome de Jesus. Porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Por que o navio? Porque não era para ter ido. E eu sei que quando, principalmente quem é casado sabe também, né? Quando a gente toma um passo errado, aí depois a mulher fala, eu avisei. Pelo amor de Deus, escutar aquilo. Olha, rapaz, era melhor não ter falado nada. Porque perdeu o navio, a gente já sabe que está ruim. Agora escuta ainda falando, eu avisei, parece que potencializa o nosso erro, né? Aí ele diz, bom ânimo. Verso 23. Por que bom ânimo? Ele diz, porque essa mesma noite, aleluia, que dia que é hoje? Dia 6/4/2025, essa mesma noite, em nome de Jesus. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. O que isso quer dizer? Disse Paulo, deixa eu te dizer uma coisa. Sim, realmente não há esperança de salvamento, naturalmente falando, não dá para fazer nada, mas por causa do propósito de Deus na sua vida, é preciso que você compareça perante César, não vai morrer. Você entende isso? Que por causa do propósito divino, Deus disse para ele, cara, deixa eu te dizer uma coisa, você não vai morrer, porque eu preciso que você compareça perante César. E porque você não vai morrer, a graça de Deus vai fazer com que todos que estejam com você também não morram. Por isso eu disse, está no barco de Jonas, quem está fora, cuidado. Agora, está no barco onde Paulo está, alguém que está seguindo o plano, você está guardado. Por isso, se eu fosse você, eu faria amigos dentro da igreja mesmo, aleluia. Eu falaria, rapaz, deixa eu colar nesse aqui, que eu sei que ele está crescendo, está avançando, porque protegido eu estou. Posso não estar vendo, mas deve ter tem um monte de anjo aí ao nosso redor, aleluia. Tudo grandão, tipo o Jô, assim, é do Jô para cima, aleluia, aleluia. Pensa, gente. É isso, vou continuar lendo o texto aqui. Verso 25. Portanto, senhores, aleluia, tem de bom ânimo, ele fala de novo. Pois eu confio em Deus, que sucederá do modo, porque me foi dito. Porém, verso 26, é necessário que vamos dar a uma ilha. Agora presta atenção aqui, deixa eu te dizer uma coisa. A gente já viu que Deus iria salvar a vida de Paulo, porque o propósito era ele estar lá. Mas a gente viu também que nesse processo, a gente vai passar por alguns lugares. E no caso aqui de Paulo, é a ilha de Malta. Quando eles naufragam, e aí é interessante a gente pensar que no verso 31, depois aconteceu algumas coisas, o pessoal já estava com medo que ia afundar, que ia morrer, alguns dentro do barco desesperado. É que não acontece isso na igreja aqui, só aconteceu no barco de Paulo. Tinha uns ali que estavam tão desesperados, que falavam assim, meu Deus, a gente vai morrer, pastor, e agora? Pastor, agora a bucha estourou mesmo, não sei o que eu vou fazer, quer saber? Vou sair da igreja também, nada dá certo. Ai, esse negócio de ano de galardão e recompensa não é para mim não, estou vendo um monte de gente avançar algumas coisas, mas eu estou ficando, quer saber, eu vou pular do barco. Olha o que Paulo disse no verso 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Aleluia. Então eu aconselho você, aleluia, a não sair do barco. Porque às vezes a gente faz ideia de que não, rapaz, o negócio está afundando, eu vou pular. Não. Deus já tinha dito para Paulo, cara, você precisa comparecer perante César. E por causa disso, todo mundo que está aí com você, ninguém vai morrer.
Agora você está com a ideia de sair, para onde? Vai fazer o quê? Na igreja eu não encontrei amor, vai encontrar lá fora? Se na igreja não encontrou, você acha que lá fora vai? Mas enfim, volta aqui comigo. Eu penso nessa história também, igual a arca de Noé. Pensa aí, gente. Você acha que foi fácil dentro da arca? Se coloca no lugar de Noé e dos meninos. Cuidado daquele tanto de bicho. Eu lembro quando a gente ficava lá na fazenda, lá, todo dia tinha que lavar o mangueiro, tinha que pôr ração para as vacas, para as coisas, todo dia. Gente, e o leite era tirado 2 vezes por dia, pensa. Isso, um tanto de vaca ali. Agora imagine uma arca com todos os bichos do mundo. Já pensou o tanto de cocô que esses bichos faziam? Eles estavam dormindo. Eu vi no filme que tinha um pano lá, um negócio que eles dormiam. Eu não sei, a Bíblia não fala isso. Mas fato é, uma coisa eu sei, o que a Bíblia garante. O que a Bíblia não ensina com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Tá bom? Mas eu posso afirmar com certeza o que a Bíblia ensina com clareza. Que é o quê? Do lado de fora da arca tinha um monte de corpo boiando. Então, por mais trabalhoso que seja dentro da arca, se eu decido pôr a carinha para fora, eu vou ver que lá fora é pior do que dentro. Quem está entendendo? Por isso Paulo disse, cara, eu aconselho a não pular fora não. Senão, é que na época não tinha, senão ele ia falar, você já viu o filme do Titanic? Vai ficar lá, Jack, quando vê, afundou. Aí, continua, vai. Verso 26 ali diz, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. A gente sabe da história já, estou encurtando mesmo, que falando do propósito, eles chegaram na ilha, e aí, todo mundo molhado, com frio, fizeram uma fogueira lá, Paulo foi pegar um graveto, a gente sabe da história, que daí a cobra mordeu a mão dele, picou, né, cobra não morde, cobra pica, aí a cobra picou a mão dele, aí todo mundo ficou, nossa, olha, tá vendo? É juízo, ele escapou do naufrágio, mas porque era um prisioneiro, agora ele vai morrer, daí ficaram olhando para ele assim, aí vai inchar e vai morrer. Mas a Bíblia diz que não aconteceu isso, aí ele sacudiu, né, a cobra, o verso 5 de Atos 28, dá uma olhada lá, diz assim, porém, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto, e de repente, mas depois de muito esperar, aleluia, sabe que o diabo, coitado dele, ele perdeu mais uma vez. Ele estava esperando você não dar certo, mas você veio para o culto hoje. Aleluia. Ele estava esperando você não dar certo, mas você veio para o culto hoje. E aí diz que nenhum mal aconteceu, e aí ele foi considerado, ao invés de estar recebendo um juízo assim de Deus, considerado como um Deus entre um povo. Então aquilo que as pessoas, ou o sistema, ou o próprio diabo estava fazendo não dá certo na nossa vida, depois vão olhar para a gente e dizer, rapaz, só podia ter sido ele. Agora, algo a gente precisa entender também sobre o plano e o propósito divino. O plano te protege do veneno, mas não da dor da picada. Tem coisas na nossa jornada que vão doer, mas eu preciso entender que o veneno não vai fazer efeito no meu corpo. Eu não tenho tempo de falar mais, gostaria, mas a gente poderia ver, e eu posso te provar. Eu aconselho você a continuar lendo o capítulo 28, você vai ver que Paulo, por causa disso, o cacique da ilha lá, da tribo, não sei nem se como é que fala isso, cacique, o chefe da ilha lá, estava com dor de barriga, e aí Paulo disse, dor de barriga mesmo, pode olhar lá, estava com dor de barriga, Paulo assim, vou lá orar por ele. Aí foi lá, impôs as mãos sobre ele, e curou aquele homem. Porque ele curou aquele homem, todo o povo da ilha começou a levar os doentes para Paulo orar também, ele orou, curou um monte de gente, aí as pessoas, por gratidão, eles deram todo o suprimento para Paulo continuar a viagem. Paulo com todo mundo que estava naquele barco e ninguém morreu. Por isso eu estou te dizendo, Jonas, fora da vontade, pagou a primeira passagem e terminou sujo dentro da boca da baleia. Paulo, por causa do propósito, estava até viajando de uma forma ruim, mas o destino dele foi chegar totalmente suprido. Quem está entendendo alguma coisa aqui? O grupo de louvor pode vir para cá.
Eu sei que eu já passei do meu tempo, faz tempo, aleluia. Tinha muito mais coisa para falar, mas eu não posso deixar de contar algo para você a respeito de algo que acontece. Lucas no capítulo 7 e no verso 4, a Bíblia diz assim, sobre a história do centurião. E essa história é contada também no livro de Mateus, no capítulo 8. Fala do centurião que foi até Jesus. E aí ele chegou até Jesus, falou, a gente sabe que é uma história de fé, que daí eles chamaram lá as pessoas, o cara, né, o centurião chegou até Jesus e falou, Senhor, tal, vocês lembram dessa história, né? Ele fala, manda apenas uma palavra que o meu servo vai ser curado, tal. Essa passagem é contada também em Lucas 7, e eu gosto particularmente também da história de Lucas 7, porque dá assim uma ênfase na fé desse homem, pelo fato de que não foi nem ele que foi até Jesus, mas ele enviou outras pessoas para irem até Jesus. Quem está entendendo aqui? E aí o verso 4 de Lucas 7 diz assim, estes, chegando-se a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhe faça isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Presta atenção aqui, por favor. Jesus, quando ele desceu na terra, ele desceu na terra para fazer algo. Você está comigo? E na oração do Pai Nosso, quando ele ora, a primeira coisa que ele ora nessa oração é a respeito do seu chamado, para o cumprimento do seu chamado. Ele veio expressar o caráter de Deus. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus é a expressão exata de Deus. Isso nos faz pensar que tudo que veio antes de Jesus eram fragmentos de Deus, mas não era a expressão exata de Deus. A expressão exata de Deus, do caráter de Deus, é em Jesus. Se a gente quiser saber como Deus é, olha para Jesus. E Jesus e a palavra são um só. Então, se eu quero conhecer a Deus, eu olho para a palavra. Está comigo? Então, Jesus, quando ele ora a oração do Pai Nosso, a primeira coisa que ele coloca na oração é a respeito do seu chamado. E ele diz assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. As outras traduções também chegam a dizer assim, a mensagem diz assim, Pai Nosso que estás no céu, revela-nos quem tu és. A NTLH, né, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Eu estou falando essas coisas por quê? Porque tudo que foi ao contrário do caráter de Deus, que Jesus veio revelar, Jesus ele corrigia no ato. A prova disso é que no livro de Lucas, no capítulo 9, no verso 53 e 54, para ser bem exato, quando Jesus enviou os discípulos para uma cidade, não receberam, então João, o apóstolo do amor, que estava em construção, está comigo? Disse, tive uma ideia, vamos orar para que desça fogo do céu e mate todo mundo, olha só, e em nome do Senhor a gente mata todo mundo. E aí Jesus disse, não cara, deixa eu te dizer uma coisa, você não sabe de que espírito sois, eu não vim para matar, eu vim para salvar. O que é isso? Jesus corrigindo, alinhando a rota, alinhando o sistema de valores do reino dentro do coração das pessoas. Está comigo? Agora, nesse texto especificamente, quando os anciãos chegam até Jesus e dizem assim, vou ler de novo o verso 4. Estes, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhe faça isso. Por que eles disseram que ele é digno de que ele faça isso? Porque ele construiu uma igreja. Porque ele ofertava na igreja. Porque ele mesmo edificou uma sinagoga. O verso seguinte, a Bíblia diz que Jesus se dispôs para ir até lá. Em nenhum momento a gente viu Jesus corrigindo dos anciãos esse argumento que eles usaram para dizer que o homem era digno de receber. Quem está entendendo? Se esse argumento que eles usaram não fosse correto, Jesus os corrigiria e diria, olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu até vou lá curar porque eu vim para isso, para expressar o caráter de Deus, mas esse argumento que vocês estão usando, dizer que ele é digno de que eu faça isso porque ele edificou uma sinagoga, isso não está correto, tá bom? Jesus não disse isso. Quando Jesus não diz isso e simplesmente vai, significa que esse argumento que eles usaram nos faz pensar que tudo que eu me envolvo com o plano divino, se eu me interesso pelo que Deus se interessa, as janelas do céu se abrem sobre a minha vida.
Por que você acha que o livro de Malaquias diz que as janelas do céu se abrem para quem dizime e oferta? O livro de Malaquias diz: serão bênçãos que não terão onde guardar. Outra tradução diz: bênçãos que dela vos advém a maior abastança. Outras traduções diz: bênçãos que você não vai ter nem como contar. Cura é uma delas. É o envolvimento com o plano divino que nos dá acesso a todas essas coisas. Oh, aleluia. Quem está entendendo alguma coisa? Eu sei que eu já passei da hora mesmo, mas eu preciso fazer algo. Deixa eu te contar algo interessante que aconteceu esses dias. Iniciamos lá, né? O Rema. Estamos tendo, né, a segunda matéria do Centro de Treinamento Bíblico. A gente vem encorajando pessoas. Vai lá, vai nas aulas abertas. Tá aberto, gente, é para ir. Aí a gente conta história, tipo assim, eu já contei outras histórias aqui que gente, teve, o seu Tião é uma delas, me procurou quando ele estava aqui ainda, que agora, né, ele se mudou para outro lugar, ele me procurou e disse assim: pastor, eu vou fazer o 2º ano, mas eu não tenho dinheiro para pagar a matrícula, essas coisas, o que eu faço? Eu disse: você está crendo? Ele disse: eu estou crendo. Eu falei: então a fé tem uma ação correspondente. O que você vai fazer? Você vai frequentar todas as aulas abertas, porque a fé tem uma ação correspondente. O que aconteceu? Frequentou todas as aulas abertas, mesmo não tendo feito matrícula. Chegou no último dia, alguém pagou a matrícula dele. Sabe o que aconteceu com esse homem? Ele fez todo o 2º ano sem pagar R$1. Agora deixa eu te contar uma coisa. Hoje, aqui em Moreira César, nós temos a maior turma do Rema, doutor. São 15 alunos. O doutor está feliz. O ano passado ele estava lá sozinho. Agora, 16 com a Sana, que a gente semeou uma em Taubaté também. Aleluia. É isso aí, tá certo. Vocês estão famosos lá no Rema, sabia? Teve uma pessoa de outra cidade que me procurou e disse assim: o intervalo lá, dá pra ver todo mundo de Moreira lá fazendo uma piquenique lá, eu tenho vontade de chegar. Ele disse assim pra mim: eu tenho vontade de chegar. Eu disse: chegue, pois chegue, aleluia. Mesmo que não tenha nada, chega cantando. Eu não trouxe nada pra mesa, somente uma fome, uma sede, mas chega, aleluia. Pode interagir, não tem problema não. Sabe o que aconteceu esse ano que eu acho interessante? 80% desses 16, 80%, gente, desses 16 não pagaram a matrícula do próprio bolso, ganharam. Agora eu vou outra, para você dar mais um glória a Deus. Chora com os que choram, mas vamos se alegrar com os que se alegram, amém? Aleluia. 80% não pagaram. Tudo bem. Agora, 100%. Fala assim comigo, 100%. 100% dos que frequentaram as matérias abertas ganharam a matrícula. Isso inclui você também, que nem sabia. Ela nem sabia, mas chegou também. Você pode ficar de pé para a gente dar glória a Deus, aleluia. E eu tenho uma direção de orar para algumas pessoas. Você é uma delas, Fabíola. Vem aqui, por favor. E você também, Felipe. Você vai ter que soltar um pouquinho esse negócio. Eu oro por você primeiro, amém? Aleluia. Para você e para a Patrícia. Deixa eu te dizer. Pode ficar aqui. Vocês conseguem sem o Felipe um pouquinho, né? Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, gente. Aleluia. 1 Timóteo 2,4 diz assim: é a vontade de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento. O fato de estar inserido no propósito faz com que as coisas cheguem. Se é a vontade de Deus, eu preciso crer na palavra e fazer com que a palavra de Deus seja verdade para a minha vida. A palavra de Deus diz assim: é a vontade de Deus que todo homem seja salvo, mas que não somente seja salvo, mas que chegue ao pleno conhecimento dele. E se essa escola vai nos ajudar a chegar ao pleno conhecimento de Deus, porque lá a gente vai conhecer mais a respeito de Deus, você acha que Deus não vai suprir?
Eu não estou dizendo, gente, que uma pessoa foi lá. Eu estou dizendo que 100% das pessoas que se disponibilizaram para ir na aula aberta, todos eles ganharam a matrícula. Ninguém ficou para trás. Se eu falar algo, você vai me amar? Só um amém, nem vou falar então, vai. Deixa quieto, vou orar por ele. Canta aí, Flávio, pelo amor de Deus, me ajuda. Nem vou falar, aleluia. Não vou falar não. Eu vou falar sim, aleluia. Vou falar sim, aleluia. Isso me faz pensar que só não ganhou quem não foi. Falei, pronto. Vou orar por eles. Isso no seu coração, aleluia. sabe? Que você coloque diante de Deus, porque não vai faltar. Assim como não faltou nada para mim, não vai faltar para você. Amém? E eu queria ler com vocês aqui Provérbios 3:9. Provérbios 3:9 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações e de todos os seus celeiros. Ficarão plenamente cheios e os seus barris se transbordarão de vinho. O pastor citou aqui esse versículo. Amém? E quando nós servimos um Deus de mais, um Deus de abundância, isso certamente acontecerá. Se eu descer aqui, eu for passar o microfone, todos temos um testemunho para dizer nessa área. Porque Ele é fiel. Amém? Ele é aquele que faz infinitamente mais. Amém? E o que Ele precisa de mim, de você, é somente a nossa fidelidade. Amém? Para que nós não possamos colocar o nosso coração nas coisas, no dinheiro. Amém? Porque não é isso que Ele tem, nem para mim, para você. E muitas vezes nós pensamos assim, não, mas eu não vou fazer dessa forma. Eu não vou dizimar, eu não vou ofertar, né? Eu não vou fazer dessa forma. Por muitas vezes com medo de faltar. Mas não vai faltar. Eu estou há pouco tempo, né, ajudando na tesouraria, mas desde que eu entrei, e como eu disse aquele dia, eu declaro, nada faltando. E quando eu pego esse gasofilar, já chegou, veio de orar eu e ele lá na salinha. E aí eu declaro sobre ele, você vai estar totalmente cheio, a ponto de suprir todas as nossas necessidades. Nada faltando. Amém? Aleluia. Eu queria ler um outro versículo. Mateus 6:21 diz assim, ó. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Amém? Que o nosso coração possa estar no plano e no propósito. Amém? Ligado e conectado com Ele. Sabe, amados, na pandemia também todo mundo, né, passou muitas coisas. E na pandemia foi um tempo de maior frustração para mim e para minha família. Nós fizemos algo sem ser guiados pelo Espírito. E de repente, já imagina o que aconteceu. Amém? Mas isso, eu posso dizer de boca cheia que nada faltou. Amém? E o meu marido, ele tinha 42 anos na época e tipo assim, ele nunca tinha sujado o nome na vida. Ele ficou totalmente frustrado, não posso, porque eu nunca sujei o meu nome, como que eu vou sair devendo? E eu falei, nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. E foi isso que nós fizemos. Amém? E eu creio, eu declaro sobre a minha família e também sobre a sua hoje, porque nós perdemos muita coisa lá na pandemia. Amém? Mas eu declaro mesmo o Senhor dando o dobro. Amém? E Ele restituindo todas as coisas. Amém? Pode se colocar de pé no seu lugar. Eu tinha mais coisas, mas o que eu declaro mesmo é nós totalmente supridos. Amém? Nada faltando. Os diáconos podem entregar o envelope. Hoje nós temos diáconos novos. Aleluias! O André e a Selma, a gente se alegra, porque eles são resposta de oração nas nossas vidas. Amém? Resposta de oração. E não foi pouco. Muitas orações, amém? Aleluias! Que você possa colocar aí o seu dízimo e a sua oferta. E que essa palavra, assim como esse culto perfeito, maravilhoso, uma palavra do céu, para mim e para você, para a gente se colocar no plano, no que o Senhor tem para nós possamos fazer isso também na área, dízimos e ofertas. Que isso não te pare, que isso não bloqueie você de avançar. Amém? Se você tiver algum bloqueio nessa área, eu oro hoje, que isso seja, que caia por terra mesmo. Amém? Um coração totalmente generoso. Amém? E eu sempre falo, porque particularmente, a Aline, não tenho problema com isso. Se eu tiver 2, eu der um pra Maria e a Malu precisar, eu dou um pra Malu. Eu posso ficar sem, porque eu sei que vai chegar. Amém? E isso é de mim.
E eu creio que também seja com vocês. Amém? Obrigado, Pai. Vamos orar e depois da gente orar, vocês podem trazer. Amém? Obrigado, Pai. Assim como foi declarado nessa noite, nada vai faltar, Pai. Quem precisa comprar, vai comprar. Aleluias! Quem precisa vender, vai vender. Coisas chegando, Pai, sobrenaturais nas nossas vidas e que nós vamos olhar e vamos dizer, só poderia ser o Senhor. Aleluias! Muito obrigado, Pai. Obrigado por essa igreja, obrigado por tudo que já chegou e muito obrigado, Pai, por tudo que ainda vai chegar. Muito obrigado por essa liderança que disse sim ao seu comando, Pai. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Aleluias! Podem trazer, amados. Aleluia, gente. Deus é bom, amém? Senta só um pouquinho, por favor. Vou só dar uns recados pra gente encerrar. Depois, se você nunca ficou com o nome sujo também, pode vir aqui pra você. O André vai orar por nós, né? Em nome de Jesus. Porque quando o meu sujava, era com força, viu? Aleluia. Antes de eu ser crente, pensa. Mais sujo que pau de galinheiro. Pensa aí, vem falar que ele nunca sujou o nome. Eu fiquei pensando que vergonha, aleluia. Mas glória a Deus, eu declaro seu nome limpo em nome de Jesus. E saindo da boca do sapo, em nome de Jesus, viu? Você não vai ficar devendo mais nem na Riachuelo, nem no Spani, nem na Nubank, nem ninguém, em nome de Jesus. E o favor de Deus sobre a sua vida. Quinta-feira a gente está de volta, às 8 da noite. Quinta-feira não é café com leite, tá, gente? Venha para o culto, tá valendo mesmo. Deus de domingo é o Deus de quinta também. Depois a gente está de volta no domingo, às 9 da manhã, sempre, todo mundo está super convidado, lá no culto em Guaratinguetá, no Fortalecendo a Visão. Depois a gente está de volta no culto da família aqui, às 18 horas, culto de ceia, sabe que a gente toma aquele cafezão junto, então não falte, convide pessoas, para você ver mesmo como é que Deus multiplica pão e peixe, isso é bem interessante, muito legal de ver, mas eu sei que é um tempo bom. Quero chamar pra cá a Sana, né, que tá fazendo aniversário. Ela não queria vir, mas tem a Sana, aleluia. Não, você é nosso e o boi no lambe, não tem essa não. Você só tá fazendo rema lá em Taubaté porque você mora perto. Você é daqui, amém? Aleluia. Você pode estender suas mãos pra cá. Tem mais alguém que fez aniversário essa semana? Pode ser de casamento. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, não? Então todo mundo vai assim, focar os presentes aqui, entendeu? Afunilou agora, então vai ser bênção, em nome de Jesus. Pai, obrigado por um tempo, Pai, de maior graça, favor sobre a vida da tua filha. Essa nova estação, Pai, ela colhendo mesmo, Pai, da tua bondade, da tua fidelidade. E nós oramos, Pai, para que ela venha mesmo correr a sua carreira, cumprir o seu chamado e ser surpreendida pela boa e poderosa mão do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, acréscimo e tudo que ela fizer, Pai, vai dar certo. Em nome de Jesus Cristo. Essa nova estação para a sua vida, Sana, vai ser uma estação de coisas maiores e melhores. Como a Bíblia diz em Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Em nome de Jesus. Amém? Então, beijo no coração. Não vai embora, gente, sem cumprimentar aí pelo menos 500 pessoas. E aí, durante a semana, a gente vai se falando aí também, porque a gente fez o pedido lá da camiseta, né, do povo mais feliz da terra. E daí a gente posta lá no grupo quem pediu, quem não pediu, para que a gente possa se organizar lá para fazer o pagamento para eles lá. Que daí, logo, quando a gente pagar a entrada, aí eles já enviam pelo frete para chegar aqui as camisetas, tá bom? Beijo no coração, vá em paz, em nome de Jesus.